O episódio começa com Marge e Lisa sentadas no sofá, assistindo à televisão. Uma propaganda mostra uma oportunidade de comprar coisas queimadas novas. O apresentador conta que há uma loja que vende itens queimados, mas que ainda prestam. Marge comenta com Lisa que elas precisam ir até aquela loja o mais rápido possível, antes que o próximo comercial a faça ir para outra loja. Mais tarde, Marge e Lisa estão indo até a loja de queimados. Marge comenta que nunca havia observado uma placa de pedágio naquela rota antes. Lisa diz que devem ter acabado de colocar pedágio naquela estrada. Marge responde que não podem cobrar por algo que ela usa diariamente. Ela comenta que isso é um absurdo e que só faltam eles cobrarem para ela usar as espátulas. Lisa diz que não tem o que se fazer com aquilo. Marge tenta achar algum lugar para passar e ver uma antiga estrada. Ela comenta que não será daquela vez que eles levarão o dinheiro dela. Carl vê Marge passando pela estrada e comenta que também não vai pagar aquele pedágio. Lenny diz que também não vai pagar por aquilo. Carl diz que ele não vai pagar porque está no mesmo carro que ele. Lenny comenta que sabia disso e que era só para quebrar o gelo. Se ela não vai pagar, eu também não pago. E se você não pagar, eu também não pago. É claro que não, estamos no mesmo carro. Eu sei disso, era só pra quebrar o gelo. O prefeito observa o pedágio e percebe que ninguém está pagando por ele. Ele comenta que eles precisam daqueles 75 centavos para poderem retirar as cobras que estão morando na fonte da praça. O prefeito se irrita e ordena que o policial coloque todo mundo para pagar o pedágio sem ter escolha. O policial arma sua espingarda e diz que não vai deixar nenhum sobrevivente. O prefeito comenta que não era para ele dar tiros. O policial responde que já havia engatilhado a arma. O prefeito ordena que ele atire na lareira. Uma semana depois, Marge está passando pela mesma estrada, até que algo bate no carro. Ela olha e percebe que colocaram vários espinhos no caminho. Então, ela desiste e vai para o pedágio. Lovejoy aparece e passa pelos espinhos. Sua ajudante comenta que ele terá que pagar os 75 centavos para o pedágio. Lovejoy responde que aquilo será pela conta de Jesus. Marge começa a passar pelos espinhos e fica cada vez mais ansiosa. Ao chegar, ela começa a ficar muito ansiosa e diz que não vai pagar o pedágio. Ela então dá ré e acaba batendo nos carros, fazendo todos os carros furarem os pneus. Não! Um dos motoristas comenta que a profecia que estava escrita na placa se cumpriu. Mais tarde, todos estão trocando seus pneus furados. Os mecânicos começam a queimar os pneus, fazendo uma enorme fumaça. A fumaça voa e acaba atingindo uma geleira, derretendo o gelo. Kent começa a apresentar o jornal e comenta que houve um enorme derretimento nas geleiras de Springfield. Ele diz que vieram até a geleira porque descobriram algo incrível. Kent explica que, graças ao derretimento, puderam achar um carteiro que estava congelado há várias décadas. O medonho é que vamos te dar um momento para tirar as crianças da sala, já deu tempo. Um carteiro congelado, enterrado no gelo há milhares de décadas. E para saber a sua idade, ligaram para o único cientista que tem tempo livre. Um cientista aparece e comenta que, graças às suas análises e à medição das calças do carteiro, ele pode determinar que o homem foi congelado por volta dos anos 60. O cientista diz que aquela época foi incrível, mas não para ele, que teve que ficar preso em uma fábrica fazendo brinquedos para o Natal. Kent comenta que o correio prometeu entregar todas as cartas que estão há 40 anos atrasadas. Ele pega uma carta e diz que o Sr. Largo foi aceito em uma banda super famosa. O Sr. Largo comenta que poderia estar tocando em uma banda famosa, mas agora é professor de música em uma escola pública. O carteiro começa a entregar as cartas, e a primeira carta a ser entregue é para Moe. Moe abre a carta e percebe que não era alérgico ao pólen, e que poderia ter aproveitado a sua infância brincando com outras crianças no parquinho. Moe comenta que terá que recuperar esse tempo perdido. Ele então se arruma e corre para brincar com as outras crianças no parquinho. Brincar com as outras crianças? Eu tenho que recuperar o tempo perdido. Sitting in the rocking chair, eating baby crackers. O carteiro vai até a casa dos Simpsons e comenta que há uma carta para a senhora Abraham Simpson, de 40 anos atrás. Bart recebe a carta e fica surpreso ao ver que é de sua avó. Bart explica que ela fugiu há muito tempo e que não a vê mais. O carteiro comenta que é muito estranho alguém fugir daquele lugar. Bart vai até o seu avô, entrega a carta e explica que é de sua avó. Abe pede para Lisa abrir a carta porque não aguenta mais invadir a privacidade de sua antiga esposa. Lisa abre e começa a ler, dizendo que Abraham acabou de sair dos braços de outro homem para ir para os braços de Abe. Abe diz que não acredita naquilo e que nunca poderia pensar que Mona o traiu. Ele comenta que não sabia como ela conseguia achar tempo para aquelas compras de supermercado que duravam um fim de semana ou as compras à tarde, de noite. Marge tira a carta das mãos de Lisa e comenta que não sabe se aquela carta é certa para ela ler, devido à idade deles. Lisa, não sei se essa carta é própria para a leitura. Por que não censura o nosso correio como nos outros países? Marge diz que eles deveriam censurar os correios deles, igual a outros países. Marge começa a ler a carta e explica que a pessoa que a escreveu queria que Mona fugisse com ele. Ela explica que o filho que Mona estava carregando na barriga era dele e não de Abe. Caso ela não respondesse aquela carta, ele saberia que ela realmente queria ficar com Abe. Todos ficam surpresos ao descobrir que Homer não pode ser filho de Abe. Abe comenta que aquilo é impossível e que tem uma foto mostrando que estavam muito felizes juntos. Marge diz que o pai de Homer pode ser na verdade um estranho e não o verdadeiro pai. Homer diz que não se importa com aquela carta e que o homem que está sentado no sofá foi quem o criou sozinho e com muita luta. Homer tenta falar mais algumas coisas, mas muda de ideia e comenta que o salva-vidas é melhor. Mais tarde, Homer comenta que aquele cara pode ser o pai de verdade dele e que o nome dele começa com M. Homer começa a citar alguns nomes, mas nenhum parece verdadeiro. Abe comenta que ele é o verdadeiro pai de Homer e que se basta enrugar o rosto dele, fica parecido com ele. Bart diz que até que parece, mas também funciona caso enrugue a bunda do cachorro. Tá vendo? É, mas também funciona com a bundinha do cachorro.
Oh, e aí, bonitão? Lisa comenta que eles devem fazer um exame de DNA para saber se Abe realmente é o pai de Homer. Abe diz que isso é uma besteira, que ele alimentou Homer durante os 13 anos da vida dele, e se aquilo não for paternidade, ele não sabe o que é. Abe diz que vai esperar pelo pedido de desculpas de Homer no banco dos idosos, no shopping, ao lado da lata de lixo, porque passam mais pessoas. Já de noite, Homer está ansioso na cama. Marge pergunta o que ele está sentindo, e se as costeletas de porco que ela fez o deixaram com dor na barriga. Homer comenta que a única dor que ele está sentindo é na cabeça, porque não para de imaginar como pode ser o seu verdadeiro pai. No outro dia, Homer vai até uma biblioteca à procura de seu pai. Ele pega um livro antigo com todos os salva-vidas que atuaram em Springfield durante os últimos 20 séculos. Homer começa a ler e percebe que há apenas um salva-vidas com a letra M, Mason Fairbanks. Ele começa a ler sobre os hobbies de Mason e percebe que ele gosta de escrever cartas e recuperar o tempo perdido. Mason Fairbanks. Os hobbies dele são namorar, escrever cartas e recuperar o tempo perdido. Mais tarde, Homer vai até a casa de Mason. Ele começa a ficar ansioso e diz para si mesmo que vai manter a história antiga até poder comprovar que Mason é seu verdadeiro pai. Homer bate na porta e Mason atende, perguntando no que poderia ajudá-lo. Homer inventa uma mentira dizendo que é jornalista de um jornal famoso e que estão fazendo um artigo sobre pessoas que usam casacos. Homer pergunta se pode fazer algumas perguntas e Mason responde que sim, comentando que não usa casaco todos os dias. Homer entra na casa e se senta em uma cadeira. Homer pergunta a Mason se aquelas coisas na parede indicam que ele é um pouco maluco. Mason diz que não e comenta que é um caçador de tesouros naufragados. Homer diz que isso é super interessante. Ele vê um prato e diz que aquilo são cabeças encolhidas. Mason responde que são apenas uvas passas. Homer pergunta se ele tem cabeças encolhidas. Mas que legal. Um prato de cabeças encolhidas. Passas de uva. Então você não tem cabeças encolhidas? Mason diz que não, mas o tamanho do chapéu dele é 6. Homer se assusta e corre até a porta. Homer pergunta se aquilo é muito pequeno, e Mason confirma, dizendo que é menor que a média. Homer se assusta novamente e vai embora. Mais tarde, Mason leva Homer até sua paixão. Homer comenta que aquilo é apenas um barco. Mason diz que sabe disso, mas que ele amou uma mulher há muito tempo, porém ela se foi com outro homem. Homer se interessa pelo assunto e pede para ele contar aquela história, porque seus ouvintes adorariam escutá-la. Mason pergunta se ele não trabalhava em um jornal. Homer começa a se apavorar e diz que trabalha em uma rádio, que é a número 1 dos telespectadores. Mason pergunta se aquilo tem algo a ver com televisão. Homer se enrola nas palavras e confessa que ele é o verdadeiro filho de Mason. Mason fica surpreso com aquilo. Homer explica que encontrou uma carta que Mason havia escrito para a mãe dele há 40 anos. Termo de televisão? Eu acho que você é meu pai! Como? Mason comenta que aquilo não pode ser verdade e que ele sonhou com esse dia durante toda a sua vida, que tem tantos sentimentos. Homer diz que está super feliz e dá um abraço em Mason. Mais tarde, Lisa e Marge estão assistindo a televisão, até que um programa sobre pessoas que fazem bullying aparece. Os bullyingadores se apresentam e comentam que irão fazer uma entrevista com o indicado ao Oscar, William H. Macy. Macy agradece a recepção deles e diz que aqueles programas são como filmes independentes. Ele comenta que aquilo é algo especial, pois contém pessoas normais, sem efeitos especiais e grandes corações. Um dos apresentadores comenta que aquilo foi muito bonito, mas que já está na hora de pegarem ele. Os apresentadores começam a bater em Macy. Um pergunta o que ele tem a dizer sobre como chegou tão longe. Macy pede para eles pararem, mas eles continuam. De repente, Homer entra na sala gritando que finalmente encontrou o seu verdadeiro pai e que ele se chama Mason e tem uma faca só para cortar queijo. Marge, encontrei meu verdadeiro pai! Ele se chama Mason Fairbanks e ele tem uma faca só pra queijo! Marge diz que fica feliz por Homer, mas que ele acabou de conhecer Mason e que está muito cedo para ele ter afeto ou sentimentos por ele. Homer diz que Marge tem razão e que isso o fez refletir sobre o ocorrido, mas que eles irão refletir no navio de Mason. No outro dia, Bart comenta que, depois de analisar o navio de Mason, pode constatar que a vovó havia apostado no cavalo errado. Mason comenta que, depois de muitos anos, aprendeu que o verdadeiro tesouro está em um mapa de tesouro. Mason explica que nesse mapa há um local onde se esconde um tesouro que foi perdido há centenas de anos e que ele irá até o ponto marcado para poder recuperar o tesouro. Mason explica que aquele tesouro eram as esmeraldas de piso mojado, que são super valiosas. Marge comenta que, caso ela tivesse nascido 3 meses depois, a esmeralda seria a pedra do signo dela. Mason comenta que o destino tem um senso de humor muito estranho. Mason começa a explicar que as esmeraldas estavam em um navio português voltando para o Caribe, até que uma enorme tempestade o atingiu, fazendo um grande furo no navio, o que resultou no afundamento dele, fazendo com que todas as esmeraldas ficassem perdidas no mar. O que vocês não estavam rezando? Fui eu tava pensando em uma piada que eu ouvi! Ora, se olha aqui! Mason diz que agora, o que falta, é só ele achar essas esmeraldas para finalmente completar o seu tesouro. Homer comenta que aquela história foi incrível e que tinha tudo. Aproveitando a situação, Homer chama Mason para jantar na casa dele. Mason explica que adoraria jantar junto a ele, pois já jantou com o príncipe de Gales e com sereias. Mason comenta que, entre todos, apenas as sereias sabiam cantarolar sem atrapalhar a comida. Homer e sua família começam a rir até chegar em casa. Ao chegar, Homer e Mason dão de cara com Abe. Homer zoa Abe e comenta que aquele é Mason. Abe, zangado, diz que Mason quis roubar a sua esposa e que agora está tentando roubar a sua família. Mason comenta que não está roubando, apenas está dando o que ele não pode contribuir. Abe se enfurece ainda mais e comenta que não pode fazer isso porque estava ocupado falando para os jovens qual o
corte de cabelo certo que eles deveriam usar. Homer ignora e chama Mason para ver o quarto dele. Agora tá tentando roubar minha família, é? Talvez eu não tivesse roubado ninguém se tivesse dado o que eles precisavam. Marge intervém e comenta que a atitude de Homer está deixando Abe chateado e que eles devem resolver isso fazendo um teste de paternidade. Abe pede para que eles façam o que quiserem com ele para provar que é o pai de Homer. No outro dia, Homer está fazendo o teste de DNA. O médico comenta que irá apenas retirar uma amostra dele para poder usar no teste. Ele explica que irá comparar o DNA de Homer com o de Abe e Mason para saber quem é o verdadeiro pai dele. O médico diz que já havia preparado uma camiseta para Homer com a inscrição Filho número 1. Mais tarde, o médico aparece e diz que já havia feito o exame e tem o resultado. Mason comenta que caso o resultado saia a favor dele, espera que possam agir civilizadamente. Abe comenta que irá dar uma surra em Mason. Mason responde que nunca conseguiria, pois está em forma. O médico começa a ler a planilha e revela que o verdadeiro pai de Homer é Mason. Todos ficam surpresos com aquilo. O pai biológico do Homer é... Mason Fairbanks. Quem é Mason Fairbanks? Homer pergunta quem seria esse tal de Mason. O médico aponta para Mason e Homer comemora. Mais tarde, Homer e Mason estão se preparando para um mergulho. Eles então mergulham em busca do tesouro. Mason comenta que aquela água tem as melhores espécies da mãe natureza. Mason avista o navio e diz que encontrou o tesouro. Homer se alegra e pega o baú para levar à superfície. Homer comunica pelo rádio, dizendo aos amigos que encontrou o tesouro e que vai levá-lo para o bar do Moe para beberem à vontade. Carl agradece e diz que mais tarde vai falar com Homer, pois há outra pessoa chamando no rádio. Homer, perdido no fundo do mar, se pergunta onde Mason foi parar. Ele então vê uma luz brilhando e decide seguir, mas acaba ficando preso em umas rochas. Homer começa a se desesperar, se perguntando o que deve fazer para sair daquela situação. De repente, um alerta começa a piscar no painel, mostrando que o oxigênio dele está acabando. Olha, o que eu faço? Oxigênio baixo. Oxigênio mais baixo. Homer se desespera e tenta sair dali usando a força de seu submarino, mas acaba falhando. Ele começa a desmaiar devido à falta de oxigênio e chama pelo seu pai. Homer lembra dos momentos que teve com seu pai e de como ele sempre o amou, mesmo passando por tantas dificuldades. Homer começa a ver uma luz vindo em sua direção, mas acaba desmaiando. Algum tempo depois, Homer acorda no hospital, rodeado pela sua família. Bart explica que ele ficou desacordado durante 3 dias. Lisa comenta que tiveram que alimentar Homer através de um tubo. Marge diz que sempre acreditou que Homer iria acordar, e ainda bem que ela não deu ouvidos para o vendedor de caixões e o agente funerário. Abe comenta que está feliz que Homer esteja vivo e que agora que ele voltou, vai deixar Homer ficar com sua verdadeira família. Homer impede Abe de sair e pede para conversar com ele a sós por um tempo. Todos saem, deixando Abe e Homer no quarto sozinhos. Agora que está vivo de novo, vou deixá-lo com sua família de verdade. Espera aí, será que podemos ter um momentinho a sós? É claro. Homer comenta que, enquanto estava desmaiado no fundo do mar, lembrou de tudo o que Abe fez por ele e de como ele foi um verdadeiro pai para ele. Homer diz que não liga para o teste de DNA, mesmo com a precisão de quase 100%, e que Abe é o seu verdadeiro pai e ele o ama. Abe comenta que também ama Homer. Abe diz que há algo que ele queria muito dizer a Homer. Abe revela que é o verdadeiro pai de Homer. Homer começa a gritar e pergunta como Abe pode ser o verdadeiro pai se ele não passou no teste de DNA. Abe explica que depois de ver que Homer estava super feliz com Mason, ele tomou uma decisão e acabou trocando os nomes das amostras de DNA que estavam sendo feitas. Ele aproveitou para colocar seu nome no transplante de corações que havia na sala. Homer se impressiona e comenta que apenas um pai de verdade faria seu filho acreditar que é filho de outra pessoa. Homer fica super feliz e abraça Abe, dizendo que o ama muito. Homer aproveita e convida Abe para o jantar. Abe comenta que aquilo será um grande prazer para ele. Homer aproveita e pede para que mandem 2 presuntos para ele via tubo. Os 2 presuntos chegam, mas o que Homer pega está frio e ele manda de volta. Escuta, eu queria saber se pode fazer uma coisa que meu antigo pai nunca fez por mim. Qualquer coisa, filho. Me ensina que o fogão é quente. Mas é claro. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.